forma a contextualizar um bocado esta reflexão mais conjuntural, com este tipo de temporalidade até evolutiva na própria terminologia da disciplina histórica, o que nós propunhamos era precisamente iniciar uma espécie de reflexão sobre o próprio desenvolvimento interpretativo no que toca ao entendimento da história como disciplina e como ciência, evidentemente, para depois, efetivamente, nós fazermos o enquadramento com a nova história e a ideia da escola dos Muito bem, anais. vamos então falar sobre isso, mas eu antes era capaz de vos propor que nós fizéssemos uma espécie de pequeno ponto de reflexão e de arranque sobre a tradição historiográfica do Ocidente ao longo do tempo. Uma coisa muito simples. A nossa tradição é uma tradição greco-latina e é muito interessante vermos que no tempo dos gregos, mesmo na época clássica, século V, no século de Péricles, a história era a epopeia, era a história dos grandes protagonismos, seja individuais, os grandes condutores de homens, seja coletivos. E, portanto, é muito curioso, desde logo, esta mescla que vai ser recuperada, há de ser recuperada, que digamos, não se pode separar, é inseparável, é inextrincável a malha entre literatura e história. Estamos a falar de exatamente a mesma coisa, nomeadamente no género épico. E, portanto, isso naturalmente afetou, vai, digamos, prolongar-se em toda a tradição ocidental. O cristianismo não vai alterar absolutamente nada. Se, digamos, o paganismo exalta os grandes heróis da cidade, o cristianismo vai fazê-lo, simplesmente à luz de novos parâmetros. E, portanto, as vidas dos grandes santos, a geografia, são as epopeias individuais daqueles que, do ponto de vista, digamos, dos valores cristãos, se foram ilustrando. E, portanto, há uma tradição muito antiga, digamos, vem das origens homéricas, se quiserem assim, desta lógica dos grandes protagonismos e de uma abordagem que é uma abordagem simultaneamente remetendo para factos, mas sobretudo os factos tal como eles nos são apresentados literariamente. E, portanto, esta é a nossa tradição. E marcou-nos, eu queria chamar um ponto para a atenção de uma matéria que normalmente passa despercebido. Isso é tão importante, este peso desta tradição foi tão importante, que quando a historiografia cristã medieval surge, ela também não trata de qualquer coisa. Ou trata, digamos, dos grandes feitos e dos grandes protagonismos de origem divina, e tínhamos a história bíblica, que era a história desses protagonismos, agora temos a história dos grandes fastos da Igreja e dos homens da Igreja e dos santos, e, portanto, é uma coisa muito interessante, é que não é só na Idade Média, vamos chegar ao século XVI e mesmo ao XVII, e a história não trata de qualquer coisa, só trata de grandes factos. Normalmente são grandes factos políticos, grandes acontecimentos, ou por eles mesmos, grandes batalhas, por exemplo, que movimentaram e condicionaram os factos políticos e a organização política dos espaços europeus, etc., ou então pelos personagens que intervêm. E, portanto, a história é sempre de grandes factos, grandes personagens, grandes acontecimentos. E daí que o historiador, o investigador, por exemplo, o meu caso, que sou um aprendiz de historiador, mas desde 74, 75, com 20 anos, a mim sempre me fazia muita impressão, eu queria saber como é que viviam os monges de um determinado mosteiro. Não tinha hipótese porque eles não relatam coisas do cotidiano. Por exemplo, interessou-me muito Caminha, o mosteiro franciscano, o convento franciscano de Caminha. Não diz como era, como é que o que é que eles comiam, quando é que cortavam o cabelo, como era... Não, mas contam quando é que os piratas invadiram a ilha deles, a Ínsula e Caminha, quando o Drake invadiu, quando uma baleia deu à costa. Só trata destes grandes fenómenos, podem ser meteorológicos, por exemplo, uma grande tempestade, ou o dia em que Dom Manuel passou em peregrinação para Santiago de Galiza, em Caminha. Claro que os frades registram estes factos, mas não registram outros que têm a ver e que nos interessam muito com o cotidiano, a dieta alimentar, como é que era o seu dia-a-dia, as suas rotinas, interessa muito pouco isso. E repare, desde logo uma coisa muito interessante,
a mim, como estudante de 20 anos, nos anos 70, interessava-me já o cotidiano. Interessava-me já o cotidiano porque já estava tocado pela tal nova história. A nova história que nos anos 70 se ensinava na minha faculdade, que nós aprendíamos em que é que consistia, valorizava muito, ao lado justamente dos grandes protagonistas, as perguntas sobre como é que as pessoas viviam, como era o seu dia-a-dia, como eram, digamos, as coisas mais simples do cotidiano. E, portanto, eu, no fundo, estava a fazer perguntas condicionado também por uma certa pedagogia que eu próprio estava, digamos, a sofrer e pela qual estava a ser sugestionado. Portanto, desde logo, sobre a nova história. A nova história é nova porque, realmente, nos anos 70... a chamada, uma geração, digamos, formada, a revista que falou, que o Gonçalo falou, a revista Os Anal, é uma revista de 1929, portanto, é uma revista final dos anos 20. Fundamentalmente, há dois grandes historiadores, o Marc Bloch e o Lucien Febvre. O Marc Bloch, por exemplo, quando estudava a Idade Média, não sei se estão a ver, o nosso compêndio obrigatório era a Sociedade Feudal. Este livro é um livro belíssimo e justamente o que nós vemos digamos, neste tipo de obras é que elas não se interessam apenas pelos grandes protagonistas, mas pelos grupos sociais e fazem perguntas que não se limitam à esfera do político. E, portanto, é este alargamento da história que é, sobretudo, importante e que vai também à preocupação pelo cotidiano, pelo homem comum, como é que vive o camponês, etc, etc. Portanto, anos 70, eu dei o meu apontamento pessoal, porque, digamos, isto nos faz ver a diferença entre as exigências de um tipo de história contemporânea, herdeira da nova história, e a nossa tradição historiográfica. A gente vai às crónicas monásticas, seja de franciscanos, dominicanos, jesuítas, e realmente também eles não só ocupam de coisas comezinhas, mas que são muito importantes e que têm a ver muitas vezes com o cotidiano e com questões, por exemplo, económicas, sociológicas. Eles não abordam determinadas temáticas. É sobretudo as grandes temáticas e sobretudo nesta esfera do institucional e do político. E, portanto, para, digamos, eu próprio fazer um ponto de ordem a mim próprio, eu conheci, enquanto estudante, o reflexo da tal terceira geração que vem da escola dos Anal, nomeadamente o Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff é absoluto, e o Pierre Nora, mas sobretudo o Jacques Le Goff é o que nos marcava mais, havia mais compêndios traduzidos, era um autor... e basicamente também o Emmanuel Ladurie, muito importante, e é muito interessante, por exemplo, como, digamos, os estudos destes homens, muitas vezes são estudos monográficos, mas que estudam, imagine, por exemplo, uma vila e uma cidade do sul de França, mas é um estudo totalizante em que a propósito de uma determinada cidade, não é o estudo dessa cidade, é da França e digamos, e da Europa desse tempo. Portanto, este caráter totalizante é que é importante. Exatamente. Isto é uma história que tem uma lógica totalizante. Coloca novos problemas, digamos, há novas abordagens e uma relação com o objeto. O homem é sujeito e objeto. E os objetos agora são muito mais amplos, porque se tem esta lógica totalizante, precisamente por isso é muitíssimo mais ambiciosa e muito mais abrangente. Basicamente, costuma-se dizer... Sim. Só aproveitar o momento para fazer uma ressalva relativamente à espécie de voz que está a narrar os acontecimentos com esta espécie de transformação ou ato minimamente disruptivo do positivismo histórico. Ou seja, na escola dos análises, qual é a voz que é utilizada para narrar os acontecimentos? E isto de uma forma também para perguntar se efetivamente há acesso a algum tipo de subjetividade ou também privilegia aquela voz objetiva, factual e cientificista? A história dos Anal, a nova história, não vai, digamos, não vai subestimar nem vai tornar-se desvalorizadora do critério da objetividade, mas vai ter uma abordagem mais humilde do que a objetividade. Enquanto a história, vamos voltar àquele relato que eu estava a começar a fazer. A nossa tradição
antes do século XIX e antes da, digamos, da lógica positivista, cientificista, que é que na história, a história positiva ou positivista quer? É determinar exatamente os factos, localizá-los na cronologia e determiná-los. E, portanto, como é que se determina isso cientificamente? Através da análise dos documentos de arquivo. Com uma crítica do testemunho, determina-se exatamente os factos. E esta era, digamos assim, a crença e a convicção. Este era o grande objetivo da história documentalista, da chamada história positivista. O nosso Herculano também foi alguém. Ranca, sim, sim. Pronto, eu estava a situar numa esfera portuguesa, mas o Leopoldo von Ranke é um caso muito evidente. Mas está a ver, era uma história, ou o Carlyle, era uma história predominantemente narrativa em torno de grandes homens e, sobretudo, narrativa em torno de documentos de arquivo e documentos oficiais, em que a preocupação ainda é um bocadinho aquela herança da tradição clássica, os grandes protagonistas e os grandes... Isto dura até ao século XIX. Só que no século XIX, com, digamos, a transformação cultural do liberalismo e também com as mudanças científicas, com uma abordagem mais científica, vai-se no sentido de determinar exatamente o objeto através de documentos. A história ou tem documentos ou não existe. Portanto, a determinação do documento, a sua crítica rigorosa, daí inclusivamente as disciplinas auxiliares, a paleografia, etc., para determinar exatamente quais são os documentos que são autênticos, o que é uma cópia, o que são documentos apócrifos, etc, etc. Portanto, essas disciplinas são disciplinas que finais do século XVIII e princípios do século XIX, a nossa escola paleográfica vem já da segunda metade do século XVIII. Portanto, nós temos finais do XVIII, princípios do XIX, afinam-se os métodos, as disciplinas auxiliares, para ter uma história, vou dizer, objetiva. Os factos são indisputáveis, estão documentados, e há uma espécie de crença ingênua, fortíssima, otimista nisto. E como se a história se acabasse no documento. Ora, o documento tem que ser contextualizado, tem que se perceber a cultura de quem o redigiu. Lá está, começa a questão, quem redigiu o documento, quem está por trás dele, obedece isto a que contextos? E, portanto, percebe-se que foi um excesso muito grande também esta lógica, esta crença ingênua na objetividade. E, portanto, a historiografia, desde então, desde 19 até cá, caminhou no sentido de uma maior humildade e, sobretudo, com a nova história, sobretudo agora com os análises, isto é, com o início do século XX, no sentido de humildade que é possível atingir verdades sobre o homem, sobre a evolução da sociedade, mas são sempre, digamos, atinge sempre de uma forma incompleta. A perfeição também não existe à escala deste saber. É um saber que está ao nosso alcance, mas o saber vai-se completando sempre. E cada observador, cada investigador pode dar uma chega e ajudar a completar esta lógica. Ora bom, os anal vão justamente com a lógica totalizante abrir, estamos a falar em princípios do século XX, ou digamos princípios, final dos anos 20, vão abrir, sobretudo, com esta lógica totalizante, a outras matérias que são extremamente importantes e que nós hoje chamamos as ciências sociais. É muito curioso que a abordagem, justamente uma das características da nova história, é uma abordagem antropológica, o problema do homem, e uma das coisas que se percebe por este tipo de abordagem é que, assim como o homem é económico, o homem é filosófico, o homem é um ser eminentemente religioso e o homem é um ser eminentemente histórico, isto é, tem memória e projeta a memória nos outros e pretende guardá-la e projetá-la. E é muito curioso este tipo de lógica. Agora, eu queria dizer, o entusiasmo por esta corrente, nomeadamente pela escola dos Anal, economia, sociedade, mas eles, ao lado da economia e da sociedade, valorizam todas as outras dimensões, e, portanto, nós vamos ter a importância da sociologia, a importância da antropologia cultural, a importância que passa a ter a etnologia, a ciência comparada das religiões, tudo isso passa a ser extremamente importante.
Eu, por exemplo, quando fui dar estamos a falar princípio dos anos 80, quando fui dar as primeiras aulas para a Universidade do Minho, depois de onde vim para o Porto, é muito curioso, lembro muito bem o meu fascínio com a descoberta de uma obra, precisamente do Bloch, que era Os Reis Taumaturgos. O Bloch justamente vai valorizar uma coisa que é extraordinária, que é perceber que na França do século XVI, XVII, além, digamos, de as massas acreditarem que os reis, pela sua própria condição, digamos, de reis, isto é, de alguém que recebe poderes, em França isso correspondia quase a uma sacramentalidade, não é? Havia mesmo um ritual de unção dos reis. Ora, em França, os reis são reis que têm poder de curar em determinadas alturas do ano, e toda a gente se lembra, por exemplo, o caso de Luís XIV, deixar passar turbas em Versalhes para apenas ao contacto do seu manto poderem ser curados de bubas e outras doenças que se acreditavam que os reis tinham poder taumatúrgicos. Ora, é muito curioso, ele vai mostrar a importância, neste caso, da cultura popular, mas vai mostrar outra coisa que é politicamente muito importante, é a simbologia. O rei, digamos, como o pai comum, é alguém que se preocupa com o salus populi e, portanto, em nome digamos, do salus populi, também seria lógico, neste universo de crença, e portanto, está a ver, o interesse pelos universos de crença, pelos fatores simbólicos, inclusivamente ao arrepio de aspectos que eram ridicularizados até aí, porque a historiografia positivista materialista tinha tratado este fenómeno, por exemplo, da taumaturgia dos reis, como coisas obscurantistas e sem interesse, e o Bloch vai valorizar muito, mostrando a dimensão simbólica, a carga política. Uma coisa que é muito interessante, justamente na escola do Zahnal, que é perceber uma coisa que até aqui não tinha sido suficientemente percebida, é um dado muito importante, é que verdadeiramente toda a historiografia, sobretudo e muito mais naturalmente a historiografia oficial, é uma justificação de poder e, portanto, percebe-se a historiografia percebendo a sua conexão com aqueles que estão nas esferas do poder. E a gente percebe isso, por exemplo, veja no caso da Europa, os primeiros cronistas, os grandes cronistas que a Europa conhece são com o aparecimento das primeiras nações. A França moderna, a Inglaterra, Portugal, que são as primeiras nações, e portanto o que é que nós vemos? Vemos a dinastia que surge, uma das primeiras coisas que faz a dinastia de Avis, o Dom Duarte, faz do Fernão Lopes o cronista mor do reino. Porquê? Porque ao mostrar todos os reis, ao fazer o recontamento dos feitos dos reis todos, desde Dom Afonso Henriques a Dom João I, permitia-lhe, sobretudo valorizando Dom João I, mostrar que Dom João I era o único monarca legítimo desta nova dinastia e que era o detentor de todas as promessas e de todo, digamos, de tudo aquilo que providencialmente lhe tinha sido destinado. Isto é, o Bloch, estes autores passam a valorizar o valor político que tem este cargo, que é um cargo que passa a ser como uma magistratura. Portanto, a história nunca é, digamos, uma história, vamos lá ver, nunca se consegue uma história 100% objetiva, a história nunca é 100% isenta e a história faz parte de tudo aquilo que são as preocupações dos humanos e, portanto, entra também neste nível e justamente esta nova história e nomeadamente a revista Os Anal vai valorizar muito esta dimensão, a relação da história com o poder e os contrapoderes. A justificação, eu digo justificação do poder, podia ser a justificação do contrapoder. Isto é, realmente o homem nada faz que não tenha uma justificação. E no campo político não há justificação política sem a história. O Abel e o Gonçalo, reparem só nisto. Nós tínhamos a formação medieval apenas com as disciplinas do trivium e do quadrivium. Disciplinas que vinham desde o Boécio, isto é, ainda no mundo clássico romano, no final do Império Romano. As mesmas disciplinas que se vão manter. Quando se chega ao Renascimento, isto é, aos finais da Idade Média, princípios da época moderna, que é que nós vemos
justamente para formar o homem e o príncipe e o condutor de homens, e para formar, se quiserem, de uma forma mais, o homem livre, o homem e que tem que usar a palavra para conduzir os outros e para liderar. Uma das coisas que ele tem que aprender é filosofia moral. Filosofia moral é uma disciplina que se acrescenta às disciplinas do trívio e do quadrívio. E outra é história, porque sem história não há estadista, não há político. E, portanto, esta valorização que agora vemos fazer no século XX já tinha sido muito percebida, digamos, no currículo, digamos, da formação do homem público da época renascimental, pelo menos desde aí. O que é muito interessante. De resto, eu queria chamar a atenção para outra coisa que é muito importante ter em conta. Vai-se criar um entusiasmo muito grande em torno do Zanal e da nova história, sobretudo esta, digamos, esta lógica de interdisciplinaridade, esta lógica totalizante, mas eu devo dizer que temos que ser absolutamente justos com a tal história de tradição positivista e documentalista. Por exemplo, o nosso Alexandre Herculano, que é completamente esquecido e que faz, digamos, em relação a Portugal, aquilo que na Alemanha e na França do seu tempo fizeram os grandes historiadores. Aliás, ele admirava muito o Thiers de França. Portanto, os historiadores reúnem uma massa documental sólida e depois estudam-na. Mas é curioso, o Alexandre Herculano, essa massa documental que ele vai estudar, ele estuda não em torno de protagonistas individuais. Por exemplo, a história do Alexandre Herculano, que termina, porque é uma série de volumes, ele começou em 1846, a história de Portugal. É a história dos nossos concelhos, é a história dos nossos municípios, da tipologia dos municípios, da forma como se administrava a justiça, como se vivia. Naturalmente que ele falou da Reconquista e falou dos condicionamentos da Reconquista e não deixa de haver os protagonistas individuais de condutores de gente. E ele valoriza. O Afonso Henriques, digamos, é valorizado justamente como um homem com uma capacidade de vontade e com uma habilidade extraordinária. É um herói, digamos assim. Mas ao lado deles, as comunidades, o povo, o estudo do povo, do terceiro Estado. Isto é, e o terceiro Estado nas suas formas de vida. Portanto, ele vai estudar os municípios, de onde se vê que a história documentalista, a história virada para os factos e para os documentos, na forma como referi, também se interessou em determinados autores por esses âmbitos. Portanto, o Alexandre Herculano não foi alheio às preocupações pelo cotidiano e pelo comum dos homens. Simplesmente integrava tudo, digamos, numa lógica, tudo isso era a história de Portugal. E só para dizer o seguinte, é que nós fomos criados numa espécie de lógica um pouco eufórica. Foi, no meu caso, por exemplo, nos meus anos iniciais de faculdade, nos anos 70, era o que nós... Mas não percebíamos como, afinal de contas, nós tínhamos, por exemplo, a tradição do Herculano, que já tinha valorizado mesclas, uma certa interdisciplinaridade, embora, sendo certo, sempre centrada no documento e na crítica do testemunho, o que é, do meu ponto de vista, muito positivo, porque importa que a história, para justamente haver critérios de objetividade, nunca saia dessa base arquivística e documental. Agora, não se esqueçam. Eu aqui gostava também de fazer uma pequena intervenção também para fazer esta questão relativamente ao entendimento cíclico. Acho que também é importante referir estas evoluções que já estão a ser discutidas aqui, mas esta ideia de dialética, ou pelo menos do entendimento da astúcia da razão, do Hegel e mesmo do próprio entendimento do ser humano como ser histórico e a história, disciplinarmente falando, como filha do seu tempo. Portanto, nesta utilização quase dialética, faço alusão à ideia, por exemplo, que privilegiou a altura do iluminismo, não é? O movimento, aquele ímpeto mais jacobino de efetivamente vilipendiar um momento histórico que está para trás. E se nós hoje chamamos a Idade Medieval de Idade das Trevas, deve-se precisamente a este quase fanatismo progressista na altura do iluminismo francês. Até temos essa reflexão do Edmund Burke a tentar defender a ideia de conservadorismo, de tentar refriar esse fascínio pelo progresso. Portanto, nesta ideia,
esta é uma circunstância normal, ou seja, esta ruptura do futuro com o passado para tentar fazer esta construção, esta ideia de dialética, é realmente característico na história consensualmente? Pois, o Gonçalo toca um aspecto que é muito curioso, é que realmente o século XVIII, sobretudo o século XVIII das luzes, é preconceituoso a tudo, em relação a tudo que seja a Idade Média. Claro, os danos foram enormes. Por exemplo, nós poderíamos ter na Sé de Braga ou, digamos, em imensos templos em Portugal reconstruídos interiormente à moderna, isto é, ao século XVII e XVIII, sobretudo XVIII, se não fossem, digamos, as depredações que se vão fazer. Isto é, repare que gótico justamente tem o sentido bárbaro, pejorativo. Aliás, a própria expressão Idade Média. Portanto, não há dúvida que o preconceito antimedieval foi absolutamente, digamos, decisivo no debate das ideias do iluminismo. Do iluminismo, digamos, aqueles que não estavam convictos dessas ideias. Portanto, foi um debate muito grande. Agora, repare, depois também se caiu num excesso oposto. O século XIX, e nós entramos no século XX, não se esqueça que o século XX, digamos, o século XIX cultural, abrange desde a Guerra Franco-Prussiana até a Primeira Guerra. Culturalmente, digamos, tudo isso, a Belle Époque é tudo. E é muito curioso ver como no início do século XX nós continuamos com uma espécie de neo-goticismo, neo-romantismo e vamos também cair no excesso oposto, que é uma espécie de, digamos, de visão idílica, digamos, desses 1000 anos da Idade Média. Portanto, é evidente que ao longo dos tempos vai haver sempre esta dialética, este balanceamento por gostos e por estéticas. Por um dado que é muito importante e que o Gonçalo já tocou, a história é também filha do seu tempo. E nesse aspecto, a filosofia de cada época, de cada momento que passa, conta muito. Claro que o historiador de profissão e aquela que deve ser a atitude crítica, deve ser justamente perceber o que é que inquieta os meus contemporâneos para perceber que resposta é factível, que resposta se pode dar, e ao mesmo tempo percebermos que não podemos ir longe demais, temos que perceber qual é a inquietação, mas não podemos perder o critério da objetividade e da factualidade. E, portanto, se quiser, nenhuma lógica da história, a meu ver, acaba por invalidar a base documental, de segurança crítica, que é dada precisamente por esse contributo que foi a tal história do século XIX, a história do positivismo, que afinou as disciplinas auxiliares e o sistema crítico que nos permite hoje distinguir muito bem um documento verdadeiro de um falso, um espúrio de um autêntico, etc, etc. Portanto, agora, é lógico, e é muito importante o acréscimo que os homens dos anais trouxeram à história, nomeadamente o Bloch, o Marc Bloch e os outros autores subsequentes, porque são várias gerações, ainda hoje, o Peter Burke, por exemplo, que é vivo, corresponde à última geração. E é muito curioso que, por exemplo, o Peter Burke valoriza um homem que é hoje muito mal ensinado, muito maltratado, e que eu, digamos, li a obra dele e, digamos, me interessou muito na faculdade e que hoje considero um exemplo extraordinário, é muito maltratado, é um exemplo extraordinário sobre a lógica da expansão portuguesa no mundo. Eu estou, neste caso, a referir-me a um sociólogo, Gilberto Freire. O Gilberto Freire, com o seu lusotropicalismo, o Gilberto Freire é um exemplo da nova história aplicada numa época subsequente. O Gilberto Freire vive nos anos 30, 40, 50, 60, portanto, é um contemporâneo e que justamente vai fazer aquilo que a nova história queria fazer, que é Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mocambos, e justamente das coisas fascinantes no Gilberto Freire é que ele tem presente os grandes factos e os grandes acontecimentos da história, digamos assim, mas nessa história entra as formas de viver, o cotidiano, isto é, dá-lhe uma dimensão de antropologia cultural, de sociologia, ele é sociólogo, e ele vai ver como as comunidades, por exemplo, como é que se foram gerando as comunidades multiculturais e raciais no Brasil e no Império Português, e mostra
aquilo que é peculiar e que é singular na expansão portuguesa. Por razões ideológicas, hoje está muito maltratado, quando no seu tempo foi um homem extremamente inovador e que nos trouxe a aplicação, digamos, neste caso, da sociologia e da antropologia ao domínio da história. Isto é para lhe dizer, isto vem até aos nossos dias. Fala muito dele e exalta-o, porque ele realmente é um homem que aplica estes critérios todos, inclusivamente a psicologia, os, digamos, aspectos da psicologia freudiana que ele aplica às relações interpessoais, digamos, coisas que têm a ver, a interpretação sobre a violência, sobre a sexualidade, e ele aplica estes critérios das ciências sociais à sua abordagem cultural. E justamente o que caracteriza o Gilberto Freire e este tipo de história, nomeadamente do Peter Burke, é precisamente essa lógica de perceber que quando falamos, digamos, quando fazemos história, para fazermos história temos que fazer sempre história da cultura. E, portanto, a história é sempre cultural, é sempre tentar compreender o homem. E, portanto, há sempre esta dimensão, digamos, da componente das ideias e da componente ideológica. Nunca será um terreno absolutamente pacífico, como é evidente. E aí que entra também essa carga ideológica na escola dos análises do marxismo, pá? O marxismo, como é que entra aqui na questão da nova história? Uma das coisas que é muito importante, eu não completei o esquema, mas era lembrar que uma das coisas que caracteriza a nova história, uma das coisas que a caracteriza, e desde, sobretudo, a segunda geração, há um nome que também é muito conhecido, não sei se vem aí, qualquer estudante, qualquer leitor da história tem o Fernand Braudel, esta obra que é uma obra magnífica e marcante, é um marco, o Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo no tempo de Filipe II. E é muito interessante porque justamente uma das coisas que ele valoriza é a importância, nós hoje diríamos, não é apenas da geografia, é dos ecossistemas e, portanto, das condicionantes de tipo geográfico. Mas é uma história, vale a pena, digamos, ver, por exemplo, os índices. É uma história totalizante em que ele quer ver a diferentes níveis, percebendo cá também níveis culturais de acordo com os níveis sociais, mas ele tenta, no fundo, situando numa época, situando no tempo de Filipe II, na época de Filipe II, portanto, ele põe as balizas muito claras, no período de máxima expansão da Espanha, como era a vida na Europa. Isto é, nós conhecemos a Europa tal como ela era no tempo em que Filipe II liderava o mundo, a partir de Espanha e de Portugal. E é muito interessante, ele dá-nos a lógica da totalidade da Europa, da cristandade, fragmentada já, mas a lógica de conjunto. Mas atendendo àquilo que também é as diferentes formas de vida no cotidiano. A economia, a geografia, a economia, mas depois a diferença entre os campos e as cidades, e ele vai reconstituindo nestes dois grossos volumes tudo isso. Portanto, a obra de história é uma obra de cultura e de civilização. A obra do historiador tornou-se totalizante, é uma obra de cultura e de civilização. Isso é extraordinário. Portanto, esta valorização é muito contemporânea. Claro, não temos nada, não devemos confundir isto e tratar destas temáticas, falando destes nomes, sei lá, do Fernand Braudel, do Peter Burke, falar inclusivamente ainda agora falamos do Gilberto Freire. Isto é um determinado nível de abordagem que não tem nada a ver com a espuma dos jornais e com os debates que não assentam, digamos, em factualidade por vezes nenhuma e que assentam apenas no preconceito da ignorância. Portanto, nós aqui os três estamos a falar, mas a um nível que não tem... Nós percebemos que isso possa acontecer, mas isso acontece em virtude, digamos, de insídias e de lógicas de puro combate partidário, ideológico, claro, e, portanto, não tem a ver com uma reflexão que visa tentar compreender. O historiador tenta compreender. O que nós vemos nas televisões em certo tipo de debates é de quem não quer compreender, desde logo não quer conhecer, não quer ir às fontes, e depois não quer compreender.
Mas lá está, Porque a precisamente, pessoa não que se quer pode, compreender... nem se consegue propriamente manter-se indiferente a este tipo de ataques quase pedagógicos relativamente ao revisionismo histórico que se está a providenciar. E depois, efetivamente, existe um desgaste aqui a tentar de fazer regressar essa complexidade na própria análise quando estão a ser distribuídos conteúdos panfletários de uma forma endémica, ou seja, Mas são praticamente disseminadas estas o problema é ideias. esse, é que se vive uma lógica em que, digamos, coisas que são muito baixo metal são tomadas a sério, não é? Quer dizer, nós devemos tomar a sério ouro, prata, isto é, metal nobre, não vale a pena estarmos com gangada de plástico a fingir que são coisas valiosas só porque estão douradas, às vezes nem douradas estão, portanto. Mas este tipo de debate sobre a história é absolutamente crucial, porque quando nós fazemos história, realmente estamos a tentar perceber-nos a nós próprios, a nós mesmos, às comunidades. E nesse aspecto é muito curioso. A grande história não pode ignorar a pequena história e os microespaços, digamos, os grandes espaços, os microespaços, a história da vida de cada um de nós participa da história de vida do nosso país. E nós podemos perceber a lógica da dinâmica histórica que nos rodeia percebendo-nos a nós mesmos, aquilo que chegou até nós, de memória, de reflexo, e que nos faz ainda hoje pensar, porque nós pensamos para onde vamos, qual é o sentido de vida que nós temos, e para onde caminha o nosso país, e a nossa cultura, e a nossa civilização, e aquilo... Portanto, isto é absolutamente indescartável, inelutável, e portanto isto é básico. E é básico, nomeadamente na gestão da coisa política. Os homens do Renascimento sabiam isso bem, não é? E isso continua absolutamente válido. Absolutamente válido. Agora, não disse uma coisa que é importante. Mesmo no século XIX, isto é, não há dúvida nenhuma que a nova história, o prestígio da nova história e, sobretudo, o prestígio da escola do Zanal acabou, digamos, na euforia de desvalorizar, por exemplo, ainda agora dei o exemplo no caso português, do Alexandre Colano, que não se ocupa apenas de grandes nomes e de grandes feitos, em que a história naturalmente tem uma lógica cronológica e factual, mas ocupa-se do coletivo, nomeadamente da componente, digamos, jurídica institucional. E, portanto, o século XIX já valorizou isso. E eu queria chamar a atenção, para mim foi uma revelação, porque fui justamente muito, entre aspas, doutrinado no entusiasmo pela nova história, quando descobri que o nosso Oliveira Martins, Joaquim Pedro Oliveira Martins, muito antes, nos anos 70 e 80 do século XIX, tinha feito exatamente uma nova história. Porque ele, que era um autodidata, tinha feito uma história que é uma história caricatural e que não é para levar a sério, é um documento, digamos, ideológico de uma época dele e de uma época do país e como um manifesto, digamos, sobretudo um libelo, que é a história de Portugal. Um volumezinho, 2 volumezinhos pequeninos de história de Portugal. 1879. Mas o Oliveira Martins, depois da história de Portugal, fez um pequeno volume na mesma data, História da Civilização Ibérica, em que justamente vai valorizar muito aspectos de interpretação, aquilo são interpretações da história de Portugal, mas atendendo a fatores não apenas factuais, cronológicos, não apenas de ordem militar e política, mas atendendo a outros, por exemplo, a fatores de ordem simbólica. Imagina, ele vai escrever um capítulo em torno de Cervantes e de Camões, por exemplo. Quer dizer, isto já é interpretação cultural. Portanto, é curiosíssimo ver que este homem, que era um autodidata, justamente porque queria fazer passar as suas ideias, fez uma coisa muito interessante que corresponde a estas tentativas que agora os senhores fazem, que é através deste tipo de programas e colocando... Ele criou uma biblioteca das ciências sociais. E ele, na história, por exemplo, neste caso, no Portugal contemporâneo, que é de 1881, ele no Portugal contemporâneo já introduz não apenas, digamos, fatores meramente documentais, históricos, e ele tem uma documentação muito rica, até porque se recorre, por exemplo, de folhetos volantes, de imprensa da época, mas ele atende também a outra lógica, a lógica, digamos, que tem a ver
não apenas com as teorias da história do seu tempo, mas também com uma certa análise sociológica. Porque é que as classes em Portugal se vivem pacificamente na fidelidade ao antigo regime? Tem que ser interpretado. Porque é que foi preciso quase obrigar os portugueses a aderir à Revolução Liberal? Tem que se perceber a atratividade do que estava para trás. E Oliveira Martins entra nessa lógica de tentar perceber internamente, pelas suas coerências internas, a sociedade anterior à evolução liberal, sobretudo anterior a 1826, digamos, à primeira carta promulgada. Para dizer, Oliveira Martins, ao criar uma biblioteca das ciências sociais, ele trata de história comparada das religiões, ele é sociólogo em quase tudo, faz uma análise sociológica de quase tudo, é um homem que, inclusivamente, escreve sobre teoria da história, portanto, é um homem que teoriza sobre a história e que tem obras muito interessantes de história, daquilo que nós hoje chamamos de história comparada das religiões, o sistema dos mitos religiosos, como ele chama. Isto é um autor em que faz passar para dentro da história todas estas dinâmicas. Isto é, psicologia alargando ao coletivo, psicologia coletiva, individual e coletiva. Ele quer interpretar os personagens, ele dá muito realce a grandes personagens, mas quer perceber porque é que eles funcionavam assim. E atende a fatores muito curiosos, que é, por exemplo, as condicionantes hereditárias, que é, por exemplo, o fator educativo de cada príncipe, de cada pessoa. Isto é o homem que traz a psicologia, a sociologia, não apenas a economia, e a análise económica, ele fala de forma muito estrita, até corresponde mais à sua formação, mas todos os outros esses fatores. E, portanto, aquilo que nós vamos encontrar na revista Anal em 1929, nós tínhamos essa grande transformação na criação da Biblioteca das Ciências Sociais e na obra historiográfica, sobretudo nesse livro lindíssimo que é o Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins, que tem estas componentes todas. E, portanto, para dizer, nós às vezes também somos ingênuos na forma como divulgamos e analisamos, por exemplo, estas correntes. A nova história renovou muitíssimo o panorama cultural europeu e voltou a colocar a história na sua dimensão de cultura. E absolutamente, digamos, um esteio, diríamos nós, um suporte absolutamente essencial, um dos pilares essenciais para qualquer abordagem cultural. Não há abordagem cultural sem a abordagem histórica. Esse foi o mérito, mas compete dizer que não é uma redescoberta, por isso é uma redescoberta muitíssimo importante no contexto em que surge, tem esta dimensão. De resto, há uma coisa que sabem, o Bloch. Eu peço desculpa porque, digamos, falo e quase que não falo demasiado em sequência e não vos dou oportunidade de interrompam sempre que quiserem, não vale a pena. Mas a minha questão, de certa forma, agora também remete um bocado para uma potencial, uma eventual perigosidade nesta espécie de exigência, não é? Porque esta é uma história que se quer mais abrangente naturalmente e, consequentemente, será mais exigente. Portanto, a minha questão centra-se precisamente numa eventual perigosidade de contaminação ideológica, se efetivamente o desejo for este desejo propagandista de transformação e de subversão, não é? Ideológica. E aqui faço ilusão, por exemplo, ao pensamento do Michel Foucault, que inspirado pelo Boulainvilliers, onde basicamente, né, Boulainvilliers tinha dado esta ideia até para a própria justificação contextual da expressividade social da sociedade francesa, de que os francos, não é, tinham conquistado os gauleses, portanto os francos constituíam praticamente a nobreza e os gauleses constituíam praticamente a totalidade do terceiro Estado. Portanto, a ideia era o direito ao poder devido à virtude da conquista. E o Foucault, com base também nessas ideias, dizia que a verdade tinha essa certa fragilidade porque estava, não é, intimamente relacionada com as relações de poder e dentro deste pensamento também ele um bocado pós-moderno. Portanto, a minha questão centra-se um bocado na eventual perigosidade deste desvio, não é, com esta pós-modernidade, com este pensamento também desconstrucionista, logocêntrico do Derrida, e não sei se eventualmente estas filosofias poderiam sequestrar, de certa forma, esta ideia histórica, porque nós sabemos a preponderância que tem no imaginário do coletivo, do consciente coletivo, não é? A sua compreensão histórica, não é? Saber de onde é que se vem para se compreender para onde é que se vai. Certo.
Oh, E reinterpretá-lo. oh Gonçalo, vamos ver. Diz, Abel, diz. Não, eu Abel, disseste estava alguma a coisa, concluir a ideia perguntaste do alguma coisa? Gonçalo. Não, estava a concluir a ideia do Gonçalo. A reinterpretação dos grandes personagens e da história. Era isso. Vamos lá ver. O Gonçalo, a perigosidade disto, vamos lá ver. A única perigosidade que tem o estudioso, o historiador, aquele que se debruça sobre estas matérias é a da ignorância, a única perigosidade. O estudioso que o é, digamos, procurando a verdade e procurando a objetividade o máximo possível, que seja possível conseguir, não tem que temer perigosidades, porque repare, por exemplo, a análise marxista foi muitíssimo importante para a evolução do pensamento económico na cultura europeia, teve um papel importante. Hoje, digamos, nós fazemos raciocínios marxistas na base e não tem problema nenhum nisso, quer dizer, já foram integrados no sistema, não é? Portanto, não há problema nenhum nisso. O problema é ou a falta de rigor ou então, digamos, querermos condicionar a metas que estão para além do puro conhecimento da história, metas políticas imediatas, por exemplo, metas ideológicas, aquilo que estamos a produzir. Há uma espécie de produção de saber histórico, às vezes não tem essa categoria, mas produção, digamos, de textos e de discursos, mas que visam outros objetivos. E essa é que é a perigosidade. Digamos, se as coisas forem feitas com nível de seriedade, de exigência crítica, de busca da verdade, ainda começamos por aí, não é? Digamos, a verdade é um ótimo que vamos tentar conseguir, mas há sempre possibilidade, cada leitor acrescenta ao texto uma outra visão, e aqui é um pouco a mesma coisa no domínio historiográfico. Nós podemos acrescentar, em termos de comunidade científica, as chegas, todos nós podemos acrescentar, e, portanto, há esta lógica de acrescento. Quando nós queremos, em vez disso, manipular e usar para fins específicos, imediatos, aí é que é, digamos, a perigosidade. Agora, chamar a atenção, portanto, para isto. Repara, por exemplo, o Hegel, que falaram do Hegel. O Hegel descobriu uma coisa que é importantíssima, que depois vai estar na base, seja do Marx, seja do Croce e do Gentile, noutro setor, digamos, do espectro ideológico ou político, mas que é a descoberta da dialética. Realmente, nós tínhamos uma visão até esse tempo, até o tempo do Hegel, talvez não seja bem assim também, quer dizer, também encontra precedentes antes, mas o Hegel é que filosoficamente deu tradução a uma preocupação que é muito do século XVIII, que é ver a evolução de tudo. Digamos, a nossa preocupação já não é apenas genealógica, é a nível do mundo também vermos a evolução de todas as sociedades. Esta lógica evolutiva, e ele, no pensamento evolutivo que tem, vai mostrar que a evolução não se faz paulatinamente e de uma forma sibilina e gradual, mas se faz por choques, por tese, antítese, síntese. Este pensamento, por exemplo, não imagina como ele marcou Oliveira Martins. O Oliveira Martins tem um trabalho interessantíssimo, precisamente sobre a evolução das sociedades, digamos, até lhes posso mostrar esse esquema, que é também em 3 velocidades, porque digamos, a marca, como é que se passou das sociedades, por exemplo, medievais para a sociedade liberal e das sociedades liberais para as sociedades democráticas contemporâneas. Estes 3 pontos que correspondem aos 3 momentos do Hegel. Portanto, foi um acréscimo. O Hegel é o pai, digamos, de muitas evoluções do ponto de vista filosófico e, portanto, foi um perigo que se correu para nós virmos a beneficiar do que há de fecundo nesse pensamento dialético, percebe? Agora, o Hegel não tem culpa de a dialética ser levada em sentidos totalitários, como foi, e portanto é evidente que eu percebo isso. Agora, uma coisa que nós não falamos e que é muito importante também na nova história é uma distinção que a partir da revista Análise começa a colocar e que é muito importante, que é a noção, por exemplo, é muito importante, ainda agora víamos no Brodel, a ideia de longa duração.
analisa-se, neste caso, o lapso do tempo da Europa do Filipe II. Mas vejam, por exemplo, a sociedade feudal, 1000 anos analisados naquele volume. E ali tem uma análise dos aspectos essenciais nas diferentes áreas que constituem a sociedade e as preocupações humanas. E, portanto, uma distinção que ainda hoje fazemos, digamos, a longa duração e aquilo que é estrutural e que fica e que só se esbate depois de uma longa evolução, e aquilo que é conjuntural. Nós usamos muito isto. Quem é que não diz? Isso é conjuntural. Não, isso é estrutural. Estrutural que tem a longa duração digamos, e tem estruturas tão, em termos institucionais e termos sociais, tão enraizadas que perduram. Por exemplo, é muito curioso vermos, por exemplo, digamos, quando foram as comemorações do Alexandre Herculano, deu-me muito gozo fazer um trabalho em que estudei as previvências do antigo regime na cabeça do Herculano, que em princípio a gente vê como um demolidor. Fui mostrar que muitos dos raciocínios de Herculano, no domínio agrário, económico e no domínio político, eram tributários ao tipo de formação antigo regime. Portanto, está a ver, a longa duração, que muitas vezes permanece para além, isto é, nós temos na sociedade liberal portuguesa, mesmo depois de Mouzinho da Silveira, aspectos que prolongam a sociedade senhorial e a sociedade pré-industrial. E, portanto, esta atenção à longa... O historiador é aquele que sabe ver o tempo longo e que sabe analisar o tempo curto e perceber, digamos, as grandes diferenças de abordagem num caso e noutro. E perceber aquilo que é conjuntural, que dura pouco tempo e que é feito para durar pouco tempo, e aquilo que foi feito para durar sempre, ou para durar muito tempo. Sempre, nunca, mas, quer dizer, mas que foi imaginado durando sempre. E portanto, esta distinção. Agora, no caso do marxismo, o marxismo valorizou, como toda a gente sabe, agora é repetir coisas, a infraestrutura. O problema do marxismo é que passou a considerar que digamos, a infraestrutura é o que marca, é o que conta. E as estruturas contam menos e andam de arrasto em relação à infraestrutura, que é a economia. É curiosíssimo ver, também há muitos historiadores, como é evidente, neste âmbito, que são muito tributários, mas repare que, por exemplo, a valorização das mentalidades, dos fatores simbólicos na educação e na formação das pessoas, nas culturas não escritas, dos não alfabetizados, percebendo que são culturas também, também são culturas. Tudo isso foi extremamente importante. E está a ver, e resulta, digamos, de toda esta evolução da história. Nenhum de nós hoje, por exemplo, faz a distinção entre civilização, nomeadamente uma lógica eurocêntrica, ninguém diz Europa e o resto do mundo. Todos nós percebemos, pelo menos eu percebo muito bem, que à maneira do positivismo e da biologia, as colmeias humanas são adaptações ao meio. E nós estamos certamente muito mal adaptados ao meio em que vivem nas florestas tropicais os aborígenes. Não resistiríamos a um minuto de floresta de Cabinda ou da Amazónia, mas também se na máquina do tempo ou digamos por meios aéreos fosse possível trazer um destes nossos semelhantes para o nosso meio, ele também sucumbia porque, digamos, a distância cultural é enorme. Agora, ambas são culturas. E assumir e aceitar isto, que hoje é pacífico, isso é que corresponde a uma mudança que é interessante. Antigamente, na lógica, sobretudo do século XIX, a Europa era muito convicta de que nós éramos os civilizados e que tínhamos a obrigação de civilizar os outros, porque outros eram os incivilizados. Eu professo uma lógica bastante mais relativista e que é precisamente todas as culturas são adaptações a circunstâncias e a meios próprios e, portanto, todas são culturas, todas são amáveis e a humanidade fica empobrecida se alguma delas desaparecesse ou fosse extinta. Isto não quer dizer que nós não amemos a nossa cultura, como nós, quando nos vemos a nós próprios e aos nossos, certamente nos sentimos bem na nossa pele, mas nem por isso os outros sentem exatamente a mesma coisa. Ora, esta valorização do outro
enquanto outro, e o desejo de o compreender é muito importante e ainda não se tirou daqui o que há para tirar em termos de consequências políticas, éticas, etc, etc. Isto para falar dos perigos, da perigosidade. Mas lá está, então qual é esta motivação de tentar visar o passado histórico, de esta espécie de etnocentrismo benevolente, não é? Em que nós efetivamente desejamos esse masoquismo ao forte e sadismo aos fracos? Existe algum interesse que está por trás a premiar as nossas instituições? Existe alguma vontade, ela ideológica, mais secreta, realmente a fazer, a motivar precisamente essa espécie de pensamento suicidário? Porque é importante perceber que efetivamente isto está a ocorrer de uma maneira, quer dizer, as pessoas estão a perder uma compreensão minimamente factual e estão a perder referências, não é? Como é que nós podemos recuperar essas referências? Claro, claro. Mas o problema é que justamente aqueles autores, por exemplo, no campo da geografia, Orlando Ribeiro, no campo da interpretação e do estudo, nomeadamente no Brasil, ainda há pouco falamos do Gilberto Freire, estes nomes são nomes justamente que personificam o respeito pelo diferente, pelo contrário, e a pacífica integração de convívio, eventualmente de miscigenação, depois é, digamos, a dinâmica social. Portanto, este tipo de referentes, mas quem diz isso, os clássicos da história da expansão, por exemplo, o Charles Boxer, que eu ainda conheci e fartámos-nos de ler coisas dele, são nomes absolutamente seguros. Nós hoje vemos a falar destas coisas pessoas que não têm habilitações nenhumas, como em meio minuto de conversa a gente vê que o que os norteia, que o que os anima é justamente o desejo de destruir, digamos, já não digo certezas, mas o mínimo de, digamos, de referentes. De consenso. Ora, Sim. Se não houver referentes mínimos de memória, e pronto, isto insere-se numa lógica que nós não devemos ser ingênuos, que é uma lógica de destruição. Destruição, sobretudo nas massas menos exigentes. Destrói-se para depois, no vazio, se ocupar com sistemas de ideias diferentes. Repare, nenhum sistema totalitário descura esta dimensão. A Alemanha, na sua expansão, digamos, justificava a expansão com uma lógica e com uma exportação, digamos, de uma lógica ideológica absolutamente prévia e justificativa. Também nunca ninguém. O Napoleão, quando ocupou parte da Europa e quando ocupou Portugal, ele apresentou-se como libertador. E claro, nós éramos os desgraçados, estávamos cativos dos ingleses, do obscurantismo. Portanto, é sempre a mesma lógica. Destrói-se, cria-se incertezas, cria-se dúvidas. Se fossem dúvidas intelectuais genuínas era excelente, mas criam-se dúvidas espúrias e criam-se mitos, mitificam-se coisas, dizem-se outras absolutamente erróneas, sem fundamento nenhum, para, na confusão, destruir, criar o vazio e depois as pessoas estarem mais, digamos, dispostas ou predispostas a uma ocupação mental, digamos assim, que normalmente precede a ocupação física, ou pelo menos a ocupação económica, ou a ocupação política, porque as pessoas têm que pensar que hoje a ocupação política e o domínio político não se faz só pela presença dos canhões em cima de nós, faz-se também por outras vias, não é? Portanto, acho que tudo isto, nós estamos imersos, estamos mergulhados em, digamos, em faits divers, em espuma jornalística, sobretudo, que não tem consistência nenhuma, mas que tem gravidade. E a gravidade é, digamos, desde logo, ofender nos símbolos, digamos, são realidades insufismáveis. Por exemplo, o infante Dom Henrique é o obreiro da abertura ao mundo, quer dizer, não há dúvida nenhuma, isso é factual. Ele até, em termos anglo-saxónicos, o navegador, ele não navegou, mas pôs a navegar, e realmente a expansão de Portugal e a abertura ao mundo depende dele. Ora, parece-me absurdo, por exemplo, porque é que se há de malsinar a memória de alguém que fez
é muito interessante a expressão do Fernando Pessoa, aquele que ele anacronicamente imagina o de lápis em Sagres a desenhar o mundo, e ele diz, e desenhou, e as caravelas foram e voltaram, e era exatamente a medida do mundo que ele tinha desenhado. E portanto, está a ver, é uma triste realidade, depois, digamos, de nós percebermos que, inclusivamente, do ponto de vista simbólico, representa o que representa o infante, e quem diz o infante diz todas as pessoas depois que se envolveram nesta lógica multissecular, como é que agora, em 2 penadas, aparece um papalvo qualquer e nos diz meia dúzia de atrocidades? Mas agora temos que ter alguma paciência e reagir. Precisamente, mas nós já temos agora esta ideia, não é, de vitimização, de autocomiseração destrutiva a ocorrer. Aliás, a minha mãe é professora de português e já chegamos a uma altura, não é, em que nós temos esta compreensão geracional capaz de produzir, por exemplo, rapazinhos a fazer apresentações sobre Camões e os Lusíadas, e eles dizem precisamente, defendem que os portugueses nunca deveriam ter partido. Ou seja, já pedagogicamente já temos esta ideia, não é pedagogicamente, mas há esta espécie de insubordinação geracional a ocorrer. E a minha questão agora novamente centra-se um pouco naquilo que eu referi anteriormente, que é, quer dizer, tivemos todos a dormir ao volante face a esta perigosidade, ou pelo menos esta transformação da própria hegemonia cultural que nos caracteriza, esta ideia quase invernal, quer dizer, mesmo a própria maçonaria, ou a própria compreensão maçónica de esculpir o homem da pedra, quer dizer, ficaram todas estas pessoas que têm estes propósitos minimamente humanistas, ou mais na generalidade do acontecimento, todas elas ficaram inertes, ou pelo menos tipo impassíveis a esta transformação, ou foram cúmplices, ou tiveram algum tipo de intimidade, e as próprias universidades, a própria pedagogia que era lecionada, tipo, não conseguiu dar um contracorrente, muito pelo contrário, muitos deles até são apoiantes, ávidos deste revisionismo histórico que nós verificamos. Portanto, como é que se justifica esta oscilação, não é? Este regresso do pêndulo no que toca a ir da exaltação para a própria humilhação nacional? Claro. Porque a academia tem-se demitido muito da sua função e, portanto, perante estas atrocidades que nós, como leigos vulgares e cidadãos vulgares, vemos e ouvimos e chamamos de atrocidades, e muito bem, algumas são ofensas absolutamente impensáveis, absurdas, porque o Portugal não devia partir, mas partiu, pronto, mesmo quem não goste que Portugal tenha partido, partiu. Quem não goste que Portugal tenha nascido não vai dizer o Afonso Henriques é que é o culpado, porque Portugal nasceu. Isto é absolutamente suicidário, não é? É uma atitude suicidária. Essa pessoa vê-se ao espelho e diz, bem, eu não devia estar aqui, eu não devia ter corpo, eu não devia desaparecer do mapa. Quer dizer, é exatamente a mesma atitude. Já chega já presenciei quem dissesse que não tem orgulho em ser português e que não cantou o hino. Não ouvi pessoalmente, mas nas redes sociais e coisas do género. É uma pena. Eu nunca, digamos, por exemplo, na minha experiência de docente, que dei aulas chamadas estudos sociais no ciclo, depois dei aulas no secundário mesmo, e na Universidade do Minho, Ciências Sociais, justamente numa secção de Ciências, e depois dei já na componente de Literatura, Cultura Portuguesa. Eu nunca escamoteei, digamos, as minhas convicções, sendo que, como docente, tinha que admitir uma lógica de proposta, não estava lá para, dizia, aliás, na apresentação fazia isso muitas vezes, eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, mas pôr a cabeça de todos a funcionar, criticamente, e portanto, evidentemente, porque não há análise da cultura portuguesa sem a dimensão diacrónica, e quando eu tinha que falar, por exemplo, das consequências dos descobrimentos para a cultura europeia, ou quando a presença dos descobrimentos no nosso cotidiano, ainda hoje uso muito isso nos cursos, sobretudo com os que vêm do Oriente, a presença da China nas nossas coisas. É fácil. Ao fazer isso, nunca escamoteei, isto é uma questão de princípio. Nem tenho chauvinismo e uma lógica de achar que, digamos, somos os primeiros e os únicos.
nem de pedir desculpa de ser o que fomos à escala global, alguém e que marcou o mundo e que o liderou há algum tempo, não muito, mas algum. E, portanto, não se pode escamotear a história. E o problema da academia é que, suponho, que certos colegas, para não terem incómodos, preferem escamotear, entrar na comodidade, deixar de dizer, até nem concordarão, mas fingem que concordam. Isto é deplorável. Basta que cada um de nós seja autêntico para à sua volta e no seu contexto, digamos, a exigência da autenticidade funcionar um pouco, não é? Agora, depois é preciso traduzir isto politicamente, não podemos favorecer politicamente como cidadãos, forças políticas, por exemplo, que jogam nesta baldeação ideológica e neste confusionismo de ideias. Quem aposta neste tipo de coisas tem que ser castigado. Quer dizer, a sociedade tem que castigar essa gente. Não pode ser de outra maneira. E, portanto, agora, isto tem faltado realmente. Então, não se dizia, mas repare o Gonçalo, já temos falado, eu e o Abel, isto é um pouco uma loucura universal. Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Já está a ser importado, sim. Já está a chegar com um atraso. Exatamente. É um fenómeno, isso, digamos, não nos consola, mas mostra que está a acontecer muita coisa que nós não percebemos muito bem. Agora, vale a pena, nós sabemos, por exemplo, hoje, a geopolítica mundial tem o grande enfrentamento no mundo, Estados Unidos-China. Quanto mais o Ocidente enfraquecer, mais a China avançará. E a China não tem dúvidas. A China, o sistema de pensamento, digamos, da China, resolve as dúvidas rapidamente. Nós no Ocidente, somos os únicos que cultivamos, graças a Deus, a cultura da dúvida, desde logo a dúvida metódica, mas que admitimos discutir quase tudo respeitosamente. Aliás, é por isso que vivemos em democracia. Não é porque tenha razão sempre quem ganha as eleições, mas é para não andarmos à estalada. Como gente civilizada, resolvemos que quem tiver um maior número de votos, metade e mais um, decide. Pronto, acabou. Quer dizer, é próprio de gente civilizada. Agora, é preciso civicamente castigar este tipo de coisas. Aliás, reparem numa coisa que é muito interessante. O Bloch foi morto pelos nazis, porque ele levou digamos, ele também tinha, na França ocupada, o handicap de ser de origem judaica, não é? Mas era um homem muitíssimo erudito, era além de uma grande cabeça, uma inteligência, um homem com uma erudição vastíssima, mas não ficou nessa torre de marfim, ele podia ter vindo para o exílio. Foi um homem para quem a história, a política, a história, desde logo a história pessoal, o seu sangue, a sua cultura de francês, erudito, a quem isso impulsionou para a resistência. E a resistência foi-lhe fatal, mas foi importante, foi absolutamente decisivo. Eu acho que a história devia estar na base, a história científica, a história sólida, a história, como nós aqui tentamos, digamos, referir, enfim, e com os acréscimos todos que vêm da nova história, a história devia ser a área absolutamente frequentada obrigatoriamente por todo o universitário, porque se queremos formar o cidadão que quer ter ideias claras para a República, ele tem que estar informado sobre isto. E, portanto, não me admira que quase todos os grandes historiadores, ou todos os historiadores que contaram, foram homens da política. O Herculano, mas não é só o Herculano, todos eles, a gente pensa em qualquer um, foram homens que tiveram grande consciência cívica e, em nome, digamos, das suas convicções históricas, lutaram por elas, depois, tentaram traduzi-las depois na prática. Isso é muito importante. Lá está, é evidente, não é? Aliás, até existe esta ideia de que efetivamente existem, até acho que é uma ideia da Hannah Arendt relativamente às duas potenciais posturas de o homem, que residem precisamente na eventualidade ativa, não é? Na postura ativa de atividade e na postura contemplativa, claro, de distanciamento quase do que ocorre na cidade dos homens. E eu, relativamente à postura contemplativa, a ideia que me vem logo, ou pelo menos a personagem que me visita imediatamente, é até o Émile Cioran, que era um escritor, filósofo, não é? De ascendência romena, mas depois também escreveu em francês. Pronto, ele claramente com a sua ideia de invencibilidade da vítima,
vítima, não é? A ideia de vítimas invencíveis, de verificar esta humanidade quase infernal, onde efetivamente pouco se pode fazer. Mas na postura ativa realmente tem essa componente interventiva, de realmente querer retificar e mudar as coisas. E aí, evidentemente, praticamente todos os grandes historiadores, ou mesmo todos, na totalidade dos historiadores, sempre tiveram um papel bastante ativo, precisamente por terem essa compreensão que está por trás. Mas lá está, nós agora verificamos o contrário, nós agora verificamos também, não é? Não necessariamente, não é exclusivo, mas verificamos que efetivamente existem já estes historiadores como soldados deste revisionismo pernicioso e da ideia de eles próprios serem tipo autoridades quase intelectuais dominantes nesta vontade ela também destrutiva. E eu pergunto-se na ideia de que nós estamos numa decadência moral, se efetivamente naquela própria, no que aconteceu na altura do Boécio, como nós também falámos sobre a ideia de final do próprio Roma, se isto também não será o final, não é, da nossa Roma, ou se o Ocidente se efetivamente está a suicidar, porque nós mais uma vez vimos esta autocomiseração destrutiva. Esta autocomiseração destrutiva é consequência de um cansaço que foi perda de valores, sobretudo de ordem espiritual, isso é evidente. Portanto, a perda de valores espirituais deu uma sociedade materialista que não sabe para onde vai nem quer saber, e que vive para o momento passageiro do prazer passageiro, e não tem outro horizonte. E este é, digamos, o grande problema, mas isso cura-se justamente de que forma? Mostrando como aquilo que o único remédio que verdadeiramente precisamos é dos tais valores, os tais valores perenes, e alguns desses valores são absolutamente centrais em termos, por exemplo, do cristianismo. Agora, queria dizer, em relação, por exemplo, na Europa, fez a referência às mesquitas, ao Islão, eu acho bem que a Europa ocidental atual, democrática, pague ao Islão aquilo que o Islão fez relativamente a muitas comunidades cristãs que viveram séculos e de uma forma muitas vezes pacífica, como os árabes. Eles toleravam as nossas igrejas e os nossos bispos. Qual é o problema de termos uma mesquita no Porto? Nenhum, absolutamente nenhum. Regressarmos, inclusive, a um diálogo interconfessional, isso é excelente. Agora, não podemos permitir ataques do ponto de vista de violência, de lei islâmica, há limites constitucionais, são as regras que todos têm que aceitar. Numa sociedade tem que haver regras para todos, e que são irrenunciáveis, são valores fundamentais. A dignidade da pessoa humana, etc, etc, aqueles princípios basilares. Mas tirando isso, realmente os grandes problemas que temos são os problemas da perda dos valores, a perda de sentido das coisas. E isso só se resolve com o regresso aos valores, neste caso. O Santo Agostinho passou pelo mesmo, e o Santo Agostinho, quando vinham queixar-se daquilo que estava a acontecer, ele disse, não vos inquieteis, depois tudo começará outra vez de novo. E se calhar ainda, e eu às vezes também digo, se calhar ainda tem de bater mais no fundo, para depois recomeçar tudo. Agora, nós vivemos a uma escala temporal, nós vivemos 90 anos, 100, se tivermos longa vida, vivemos assim muitos anos. Mas não vemos não nesse alcance. Na minha convicção interior, como cristão, eu acho que Deus conduz a história. E, portanto, não sei se sabem que os cristãos no credo acreditam no fim bom da história. O fim da história, o happy end, vai acontecer. Agora, a questão é que não sabemos quando é que o Cristo vitorioso reinará por todo lado, a sua lógica. Isto é, quando é que os princípios do cristianismo triunfarão? Não sabemos é quando nem como, e, portanto, não temos muita base para isso. Agora, sabemos que aquilo que parece perdido é ganho. É curioso, por exemplo, a imagem que citou o Gonçalo, o Anticristo. O Anticristo é a imagem, quando o São João escreve o Apocalipse, são os imperadores perseguidores, é o Nero e o Calígula e tal. Portanto, são imagens ilocalizadas em um determinado género, é aquele. Era uma obra de consolação para os cristãos. Hoje os cristãos também estão a precisar de serem consolados, que parece que está tudo realmente, está a cair. As perseguições não são sangrentas, mas são de outro tipo, também existem. Nós precisamos de regressar
ao livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse não para nos assustar, porque o São João não escreveu o Apocalipse para assustar, mas para consolar, para sabermos que Cristo conduz a história. E conduz a história para que o homem seja mais homem e se divinize. E que a humanidade seja família. E se a humanidade for família, não haverá culturas a sobreporem-se e a destruírem outras. Como não haverá pessoas a oprimirem outras. E, portanto, basta que regressemos a esta fé crística para que vivamos com mais tranquilidade, acho eu. Sim, exatamente. Mas se calhar a questão que eu faria agora é relativa se efetivamente a China vier a ser a nova Roma, não é? Com esta espécie de totalitarismo tecnológico, não é? Com esta ideia de quarta revolução industrial, este voyeurismo virtual, se efetivamente existe uma esperança semelhante àquela que sempre existiu nos momentos antecedentes. Eu recordo-me até no Guerra e Paz, não é? O Pierre vê no Napoleão a grande besta, não é? Ou a besta, o 666, a ideia de anticristo, ou seja, é sempre recorrente esta ideia de que efetivamente parece ser impossível deitar abaixo um império, mas efetivamente a roupagem que a China está a ter causa algum tipo de ansiedade. O Gonçalo sabe bem que os impérios, por muito totalitários que sejam, acabam por ruir. Se a China tomar conta do mundo, a China tem tantas fragilidades e julga que domina tudo pela cibernética, não é? Agora pela cibernética tem o controle facial de todos e já tem o seu nome do Abel, sabem, mas um dia começa-lhes a cair na capital, os problemas começam a surgir-lhes lá dentro, porque não há ninguém que aguente eternamente uma tirania incomensurável como aquela, não é? Absolutamente. E, portanto, nós não sabemos, verdadeiramente olhamos para o panorama tão proximamente e com um horizonte temporal tão curto que nos parecem becos sem saída, mas vão ter saída como os outros tiveram. Claro que as realidades civilizacionais mudam-se. Por exemplo, eu posso dar um apontamento que é este. Quando foi o 25 de Abril, surgiram muitos livros de memórias. E um dos livros contra que me insurgi foi o título de um homem, digamos, escreveu muito sinceramente, é um livro até com bastante honestidade confessional. O último Presidente da República do Estado Novo, o Almirante Américo Tomás, escreveu As Últimas Décadas de Portugal. E eu dizia, curiosamente, este homem acha, ele o que devia dizer, as últimas décadas de Portugal como o construímos até aqui. Porque eu, patrioticamente, recuso-me a aceitar que Portugal tenha terminado agora, ou seja, está muito ameaçado realmente, mas o país também se reinventa. O país já foi só metrópole e ilhas. Esta realidade, realmente abandonamos a dimensão africana e pluricontinental, abandonamos sim. Mas Portugal deixa de existir, não acredito. Acredito num Portugal, digamos, que se prolonga, embora criando novas formas de vida. Agora, dir-me-á, bem, mas até os impérios terminam e, portanto, quem é que me diz que esta lógica de cultura portuguesa, de Portugalidade no mundo, também um dia não se vai esbater? Será outra realidade, mas será incorporada. E se nós dermos conta do recado, é bom, fica o nosso contributo. Continuamos a estudar, digamos, o papel que teve o César Augusto e o Tibério, e, portanto, o Infante Dom Henrique continuar a ser estudado. E mesmo que o nome já não seja Europa e não seja Portugal, mas continuarão. Isto é, as coisas ganham novas configurações. Os próprios impérios. Agora, o meu dever, o do Gonçalo, do Abel, de qualquer pessoa que vive no seu tempo, qual é? É que o país seja cada vez mais harmonioso, mais viável, cada vez inclusivamente sabendo e tomando consciência do que lhe compete fazer em cada momento, médio, não apenas a curto prazo, a médio e a longo prazo, isto é, ter desígnios. Se nós na vida temos desígnios, pretendemos isto e isto e isto para a nossa família, para nós, também querermos isso para a nossa família alargada, que é o país. E, portanto, ter desígnios, isto é, no fundo é isto, naquilo que depender de nós, o país não acaba. Há de se prolongar, ampliar e harmonizar com as outras, com o concerto das nações. E digamos, ocupar um papel que seja o mais exemplar possível no concerto das nações e numa humanidade que nós desejavelmente gostaríamos que fosse família, que fosse, digamos, uma nova ordem internacional.
E um país ser chamado a colaborar nisso não é pequena coisa. Se o nosso país for um agente de transformação na construção dessa nova realidade, isso é excelente. E eu acho que está muito bem colocado para isso. Tem uma situação privilegiada e, do ponto de vista da história, da sua experiência, para isso. E esse pensamento agora, é muito semelhante até à do... própria ideia do Agostinho da Silva, da ideia de que os portugueses traziam o céu, não o céu teológico, mas sim o céu da terra. Ele até fala de um feriado franciscano que Portugal tinha no século XIII, que antecipa, de certa forma, a ideia da época do Espírito Santo. Sim, está bem. Na ideia do menino rei. Mas isso, o Agostinho da Silva tem essa dimensão de pensador cristão, mesmo quando não é linear. Agora, trazer o céu à terra foi o Cristo que o veio fazer. O Cristo é que trouxe o céu à terra, divinizar a natureza humana. Portanto, no fundo, o desígnio é esse, é de todo o mundo. Por isso é cristificação. O Teilhard de Chardin, que é um grande filósofo, justamente fala da evolução e a história do mundo como evolução, a história da humanidade, e justamente o ponto culminante, o ponto omega, é precisamente o momento em que, citando São Paulo, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Exatamente. Bem, eu acho que foi uma conversa que seguramente acrescentou muito valor. Por mim, acho que podemos terminar. Se eventualmente alguém quiser acrescentar, naturalmente que muito mais pode ser dito, efetivamente, mas gostava desde já agradecer ao Pedro pela sua presença e convidar também a terminar um bocado esta conversa, se eventualmente ambos estiverem de acordo. São 6h20, não sei que horas começamos. Começamos às 4h40. Oh, Gonçalo, deixe-me só dizer-lhe uma coisa que é curiosa. Ainda falando do Oliveira Martins, que é uma grande descoberta. Se as pessoas, digamos, encontraram Oliveira Martins, sobretudo Oliveira Martins posterior ao Portugal contemporâneo. Ele depois vai voltar a grandes personagens, por exemplo, os filhos de Dom João I, a vida de Nuno Álvares, mas é um Oliveira Martins que tem aquela dimensão totalizante que eu referi, não deixa de ser isso. Agora, uma coisa que é muito curiosa, sabe que eu comecei por aí, a tradição clássica, o Gonçalo, não sei se me está a ouvir, tá? A tradição clássica era pôr a estética literária ao serviço do recontamento dos feitos. E é engraçado como, no âmbito da geração de 70, o Oliveira Martins vai começando cada vez mais a aperfeiçoar a forma literária e nós temos páginas lindíssimas que, do ponto de vista estético, e ele tem consciência de que a história também deve ter esta dimensão, porque a estética também deve entrar. Portanto, a parte totalizante também tem a ver com a história literária. Em vez de ser um recontamento enfadonho, pode ser uma arte de contar. E se for uma arte de contar, isso é uma qualidade suprema no historiador, porque o historiador é sempre o transmissor, a gente nunca consegue chegar ao facto, chega ao facto pela mediação do historiador. Se o historiador narra bem e consegue pegar de instrumentos que valorizem a emoção de quem ouve, isso é excelente. E o Oliveira Martins tem isso. Os filhos de Dom João I, por exemplo, ou a vida de Nuno Álvares, são páginas belíssimas do ponto de vista literário. Agora, outra coisa que só para, antes de nos despedirmos, aqui o importante, para Oliveira Martins, o que me encanta nele, é um homem que andou do ponto de vista ideológico, pelos socialismos utópicos e tal, mas é um homem que, por exemplo, tem uma consciência muito clara disto, que é, desde que há homem, quando é que há homem? Desde quando passamos, digamos, dos hominídeos para o Homo sapiens. Desde que há Homo sapiens, há consciência de si. Se há consciência de si, há memória. Se há memória, há história. E Oliveira Martins é muito linear nisto. Se o homem tem consciência de si, começa, digamos, se tem consciência de si, tem livre-arbítrio. E, portanto, a liberdade humana radica também nisto. E, portanto, fazer notar a consciência histórica é a consciência de si e dos outros. E a consciência moral radica precisamente também aqui. A pessoa ter consciência do que faz, dos seus atos, dos seus gestos. E, portanto, é muito importante esta dimensão. Claro, as pessoas que acreditem na liberdade e no livre-arbítrio. O problema é aqui, precisamente. Isto é o que separa o historiador que acredita, por exemplo, nas leis inexoráveis
Nós não somos livres, é a hereditariedade, é a geografia, é o clima, nós somos feitos. Mas o Oliveira Martins acredita que o homem tem a componente do meio, mas que o homem se faz e constrói. Ele tem textos lindíssimos para mostrar que o homem, não obstante, digamos, depender da natureza, é ele que se constrói. E ele até usa aquela imagem muito curiosa que é uma pedreira e o homem é o escultor que tira, digamos, dali. O Padre Vieira também vai usar isso em alguns sermões. O homem esculpe-se a si próprio na história. O homem constrói-se a si próprio. Isto é muito importante, esta ideia. O homem constrói-se a si próprio porque o homem é um ser livre e tem capacidade de superar a si mesmo. E, portanto, voltamos ao ponto com que tínhamos terminado. Mas que está, é curiosíssimo, está no Oliveira Martins. O Oliveira Martins é um homem que, enquanto a sua mulher era piedosa, é uma mulher crente, ele só mesmo no fim da vida é que deu a volta, porque era um homem que não era muito, digamos, pelo menos de prática religiosa não era, mas era um homem com valores muito... Quando falamos de valores é isto, do ponto de vista cultural, ele tinha os grandes valores do cristianismo. E estou convencido que, justamente no final da vida, sendo 40 até ao fim, deu o passo final e, portanto, aquilo que foi a recepção dos sacramentos, etc., foi corolário de uma vida que, não sendo de fé explícita em todos os momentos, foi uma vida muito exemplar. Um homem admirável também como vida. Desde logo esta coisa, um homem, um autodidata, que escreveu o que ele escreveu. Isso diz tudo. Dirigiu os caminhos de ferro do norte, foi engenheiro de Minas, sem ser engenheiro, mas é um homem admirável. Portanto, os valores, claro, como é lógico, ele quando analisa a decadência dos seus tempos, ele é muito crítico. E as críticas à decadência do seu tempo são quase tão duras como as que o Gonçalo acabou de fazer, aliás, de uma forma muito justa. E, portanto, é um autor a valorizar e a revalorizar. É por preconceito que estes autores não são falados. O Alexandre Herculano, porque é que na universidade o Alexandre Herculano não é comemorado? Passou o centenário dele em 2010 e ninguém falou. Porque é que Oliveira Martins? Porque são homens de uma grande exigência moral. São homens de princípios muito sólidos. E, portanto, as pessoas não querem. Hoje querem pessoas sem valores e, portanto, não querem bons exemplos, digamos assim. Não querem estes luminares, percebe? Bem, foi um gosto. Eu peço desculpa. Eu não estou habituado a este tipo de formato de coisas. Estou habituado muito a discorrer em aula. E discorrer em aula é começar do princípio. E, portanto, quando faço cortes, às vezes não sei muito bem como é que é de retomar. Porque, normalmente, por exemplo, numa aula, eu ponho questões prévias e depois vou falar disto assim e assim, e não sei qual é o objeto. O sumário, e depois discorro durante 1h30, e no fim é que objeções, questões, sugestões, e aqui não, foi mais confuso, a culpa é minha que não estou habituado ao diálogo. Ótimo. Olha, e parabéns a ambos, parabéns pela média áurea. É um belíssimo projeto que já está em marcha. Eu fico contente à minha medida poder, pelo menos dar sinal que acompanho. E já fica aqui um grande contributo. Até sempre, um abraço. Até já. Obrigado.